Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do Gastroped Talks. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nesse novo episódio. A gente gostaria que, se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se gostarem, deixem o seu joinha, comentem com os amigos. E hoje o nosso tema é um tema bastante frequente em consultórios pediátricos, que é a queixa da criança que não cresce. Para isso, nós convidamos a nossa colega, a professora doutora Mariana Zorron, que é médica assistente aqui no HC Unicamp, que é endocrinologista pediátrica, a qual eu agradeço muito estar aqui com a gente hoje, viu, Mariana? Muito obrigada. Obrigada, Angela. Eu gostaria de agradecer o convite, de estar participando aqui do Gastroped Talks, e estou à disposição aqui. Vamos bater um papo para conversar sobre esse assunto que realmente é uma demanda grande, no consultório. E então, assim, dentro dessa queixa, que é bastante frequente, que eu acho que ele chega tanto para o pediatra geral, quanto para o gastro, quanto para o endócrino, a gente tem aí uma gama de doenças ou condições, que às vezes nem são doenças, que podem acometer, Na sua prática, assim, uma vez que você é endocrinologista pediátrico, o que você tem visto com mais frequente e quais são os passos que você dá quando chega uma mãe com essa queixa, quais são as etapas diagnósticas que você segue para realmente ver se é uma condição que não tem associação com patologias ou se é uma associação com alguma doença endocrinológica ou então mesmo com uma doença de outra origem? Acho que a primeira coisa, primeiro é definir se realmente a criança é pequena, Acho que a primeira questão é definir se tem ou não a baixa estatura, E aí a gente tem que voltar a lembrar que é sempre importante ter o gráfico de crescimento, saber como essa criança vinha crescendo, Se ela mudou o padrão de crescimento, como é o canal familiar, porque não adianta a gente comparar uma criança de um pai de 2 metros com uma mãe de 1,80 m com uma criança de um pai de 1,70 m com uma mãe de 1,5 m, A genética ali é diferente. Tem questões nutricionais, outras questões que podem interferir no potencial genético, mas geralmente, ainda mais hoje em dia, que não tem tanto gravidade, assim, não tem as questões nutricionais, mas não é tão importante como já foi há mais tempo, há alguns anos atrás, o potencial genético sempre tem que ser levado em consideração. A questão é que o que eu tenho visto muito no consultório, às vezes chega tarde. Então, o paciente chega porque querem ver se pode ser feito alguma coisa. Então, primeira coisa, definir se realmente tem uma baixa estatura e definir a partir daí, já encaminhar. Não esperar, ficar, vamos esperar para ver se cresce, porque às vezes chega tardiamente. E a gente vê, assim, o quão importante é que a criança seja acompanhada por um pediatra, que ela tenha as medições do peso e da estatura de uma forma linear, que ela vá acompanhando ao longo do tempo. E uma outra coisa importante, como você falou, que bananeira não dá maçã, Às vezes você pega 2 pais pequenos, a criança está indo no mesmo canal com o pai. É possível fazer alguma coisa em termos endocrinológicos nessa condição, onde não há uma doença, mas realmente a família tem essa característica? Então, assim, na verdade, primeiro tem que definir se é uma baixa estatura. Então, Tá. Lembrando que é uma baixa estatura. Tem que estar abaixo de -2 desvio padrão para a população, idade, sexo. Ou abaixo do canal familiar, que é aquela continha que a gente faz, altura do pai, da mãe, soma, subtrai 3, dividir por 2, você tem a média, e aí você calcula aí 1,6 desvio padrão em relação à média, que dá em torno aí de uns 8,5 centímetros, para ver se ele está abaixo, porque às vezes não está abaixo do -2, mas a família é muito alta e está abaixo do potencial genético daquela família, então isso também é uma baixa estatura. Ou se você tem uma desaceleração da velocidade de crescimento, mais do que meio desvio padrão.
Então, se a criança vinha crescendo no percentil 50 e, de repente, ela foi desacelerando e agora ela está no percentil 25, alguma coisa está de errado. Então, ela não está abaixo do -2, mas ela teve uma desaceleração. Então, se ela tem uma previsão, às vezes ela está no P10 lá, que não chega a ser abaixo de -2 desvio padrão, mas ela tem uma previsão de altura final de ficar abaixo do -2. Então, quando você tem essas características, você define como baixa estatura e a partir daí você tem que fazer investigação. Mas, voltando à nossa pergunta, se for uma questão que aparentemente não acha uma causa orgânica, é isso? É isso. Então, a gente consideraria como uma baixa estatura idiopática. Uma baixa estatura idiopática, ela é prevista em bula, inclusive, é aprovada na Anvisa, no FDA, o EMA, a europeia, não aprova para baixa estatura idiopática, mas o FDA e a Anvisa aprovam o uso do hormônio de crescimento para casos de baixa estatura idiopática. Mas primeiro tem que ver se realmente é baixa estatura, porque também o que chega, muitas vezes, é um paciente que está lá no -1 desvio padrão, P25, está dentro do canal familiar, mas a família não quer que ele fique com a altura final no -1, no P25, que praticamente é a média do canal, porque a família inteira é pequena, o pai geralmente também acaba reclamando que ele não queria, que ele sofreu muito bullying, que ele não queria, que geralmente é mais menino, né, a questão de altura é mais valorizada no menino do que na menina, que menina pequenininha tudo bem, mas o menino acaba sendo uma questão social e tem um pouco mais de pressão. E aí, às vezes, a família acaba procurando, querendo que faça um tratamento para crescimento, mas com uma criança que não tem indicação. Aí, nessa situação, realmente não tem indicação. Não tem indicação. Agora, se tem uma baixa estatura, aí ele poderia ser elegível para o uso do hormônio. Mas aí tudo relacionado mesmo ao longo do tempo, o crescimento, o acompanhamento, né? Porque é como você falou, para um padrão de uma família muito alta, tá abaixo ou desacelerar é muito mais importante do que realmente tá abaixo do último percentil e tudo mais, né? E uma coisa que a gente sempre tem visto dos endocrinologistas é encaminhar para os gastropediatras para descartar, por exemplo, síndrome de má absorção, né? Então, nós já tivemos casos assim, por exemplo, que a criança estava até tomando hormônio do crescimento, só que ela tinha uma doença inflamatória intestinal que ela não conseguia processar esse hormônio adequadamente. Então, a criança tinha o uso do hormônio do crescimento, mas a resposta ruim, porque na verdade tinha uma doença de base. Então, é muito importante a gente descartar as doenças de base mesmo, né? E uma das coisas que é bem, assim, importante é se a criança também teve uma vida intrauterina que não sofreu sofrimento fetal crônico, não foi PIG. Para esses, a conduta muda um pouco para os pequenos, para a idade gestacional? Os PIGs, eles são elegíveis quando eles não fazem um catch-up, né? E aí varia um pouco, as sociedades americanas geralmente fazem um corte com 2 anos, as europeias com 4, porque tem uma pequena porcentagem que ainda recupera, faz um catch-up entre 2 e 4 anos, mas o PIG sem catch-up, e aí 2 ou 4, aí varia um pouco, né? Você também tem indicação de fazer hormônio de crescimento, e quanto mais precoce o início, melhor. Então, se foi um PIG, tem indicação de fazer a reposição com hormônio de crescimento, mas lembrando que verificar direito essa história do PIG, porque às vezes está associado a um quadro sindrômico. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes tem uma questão de síndrome associada e pode ter outras coisas de base associadas à síndrome, exatamente aquilo que você falou. Não adianta eu dar um hormônio de crescimento para um paciente que tem uma doença orgânica de base, né? Por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca, fibrose cística. Ele vai ter que primeiro tratar, tá bem estabilizada a doença de base, e aí se estiver bem estabilizada e realmente tiver uma baixa estatura, tem que descartar outras coisas, hipotireoidismo, não achar mais nada orgânico e estiver bem estabilizada a doença de base, aí muda a conversa. Mas se ele tem uma doença de base que não está compensada, o ideal primeiro é compensar a doença de base antes de tomar alguma outra atitude. Isso vale também para doença renal, para doença hepática, doenças crônicas, né? E dentro das síndromes, realmente tem algumas síndromes que até tem, tipo síndrome de Turner, que tem indicação, né, do hormônio, mas que tudo isso precisa estar bem investigado, estabelecido, senão a gente não consegue. Mas tem outras também que não tem indicação, né, que a gente sabe, por exemplo, síndrome de Down. Ela cursa com baixa estatura, mas eles têm uma predisposição maior a leucoses, etc.
Os estudos de longo prazo cronômetro de crescimento não mostram risco aumentado de desenvolver câncer, mas é um fator de crescimento. Então, na síndrome de Down, a gente não usa mesmo que eles tenham uma baixa estatura. Sim. Então, tem algum síndrome de Bloom, então tem algumas síndromes que, você sabendo que tem X síndrome, vai contraindicar também o uso. Isso é muito importante, né? Se você não puder fazer o bem, você também não fazer o mal, né? Prevenir uma possível complicação aí que seria bastante danosa, né? E em termos, assim, de investigação, uma criança que tenha essa característica que você citou, uma criança que acompanhava no pediatra, o pediatra viu uma certa desaceleração, ainda não tinha entrado numa puberdade, talvez aí no início da puberdade, o pediatra percebeu que desacelerou, encaminhou para você. O que você investigaria, assim, né? Pensando mesmo em excluir possíveis etiologias? Assim, geralmente, primeiro a gente vai definir se essa baixa estatura é pré e pós-natal, é só pós-natal, se é proporcionada ou desproporcionada. Então, aí tem avaliações, a gente costuma fazer medida de segmento superior, segmento inferior, envergadura, PC, ver questão de se tem alteração dismórfica associada, atraso de desenvolvimento. E aí, a partir daí, vamos supor que é uma criança, uma baixa estatura, pós-natal, proporcionada, aparentemente sem queixas, né? Não tem queixa gastrointestinal, não tem queixa urinária, não tem outras queixas. De triagem, a gente costuma fazer de exames laboratoriais, hemograma, né, para descartar uma anemia, uma questão nutricional, função renal, função hepática, investiga doença celíaca, mesmo que não tenha sinais e sintomas gastrointestinais, porque às vezes vem só com baixa estatura, tá? E a gente tem alguns casos, inclusive eu já te encaminhei alguns, né? É verdade, isso é uma coisa que a gente vê que a doença celíaca é um iceberg mesmo, né? Você só vê a pontinha, o que está embaixo tem muitas etiologias. E o que mais, Maria? E TSHT4, né, para descartar a doença tireoidiana, o IGF-1, que é o que a gente costuma dosar depois dos 3 anos, antes dos 3 anos, o IGF-BP3. E a idade óssea, né, para a gente saber como que é a previsão de altura final, porque a gente faz cálculo de previsão de altura final pela idade óssea, não pela idade cronológica. Tá. E um pediatra que tenha visto uma criança que está com uma idade óssea muito abaixo, né? O que ele pode concluir dessa idade óssea que seria abaixo do esperado para a idade do paciente? Isso também a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente olha uma idade óssea atrasada e fala, não, mas tem tempo, vai crescer, tá atrasado, isso é bom. É bom até certo ponto, porque se está muito atrasada, mais de 2 anos, pode estar associada a uma doença orgânica. Pode estar associada a um hipercortisolismo, pode estar associada a um hipotireoidismo, pode estar associada a uma deficiência de GH, ou até uma doença crônica. Então, é bom você pensando numa maturação lenta, né? Que é aquele paciente que vai crescer mais no limite inferior do canal e depois na hora que faz o estirão, que é um pouco mais tardio, ele alcança a média ou alcança o canal familiar. Mas, lembrando que uma maturação lenta é um diagnóstico retrospectivo. Então, você vai apostando que é um maturador lento, mas você só vai bater o martelo na hora que terminou o crescimento. E, às vezes, o que acontece é que na hora que terminou o crescimento não atingiu aquilo que você esperava. É tarde demais. Então, na dúvida, é melhor acompanhar com um especialista, porque então você divide responsabilidade. Mas se os dois estão apostando que é um treinador lento, se abre o jogo com a família entende quais são os riscos de esperar, de aguardar. E a fase de puberdade é uma fase muito importante. Porque às vezes tem um certo atraso de idade óssea, mas na hora que entra em puberdade, por conta dos hormônios sexuais, essa idade óssea começa a aproximar da idade cronológica. E aquela previsão que você tinha dele recuperar o crescimento cai por terra. Então, realmente é algo que, se você tiver essa previsão, não dá para trabalhar com ela, né? Mas só acompanhando para saber como que dá para, na prática, assim, a gente não correr esse risco, vamos dizer assim. Fazendo acompanhamentos seriados, colocando no gráfico para ver se está tendo desaceleração, acompanhando a idade óssea se estiver fora dos 2 desvios padrões em relação à idade cronológica, que tem avanço ou atraso, acompanhando a idade óssea anual para ver como é que essa idade óssea está se comportando, se ela está mantendo esse atraso ou esse avanço, ou se ela está distanciando cada vez mais da cronológica, aumentando esse gap. E naquele que o pediatra pediu, a idade óssea, ela veio mais avançada do que era o esperado. Esse daí realmente é algo para ser encaminhado mais rapidamente, até porque talvez aí possa ter outras implicações de uma puberdade talvez mais precoce. Como que tem sido isso? Se realmente ela está avançada, né, lembrando que a questão do atraso e do avanço, a gente sempre fala em desvio padrão. A gente acaba usando meio que o número mágico de 2 anos, mas isso varia um pouco com a idade cronológica, porque uma criança de 4 anos
Se ela tem 2 anos de atraso, sendo que ela tem 4, é muito mais do que 2 desvios padrão. Né? E na puberdade varia em torno de 1 ano e meio em relação à cronológica. Então, se está avançada, fora desses 2 desvios padrão que a gente considera que seria compatível com a cronológica, você tem que pensar em por que isso está avançado. Não era para estar fora dos 2 desvios padrões. Então, será que é uma puberdade precoce? A própria obesidade pode causar avanço de idade óssea, mas a obesidade causa o avanço sem perda estatural. Se com o avanço você tem uma previsão de perda estatural, tem que investigar o porquê que teve esse avanço. Tá certo. E, assim, no dia a dia, nas crianças que você acompanha com essa queixa, né, do meu filho não cresce, o que você destaca como mais comum e talvez o mais frequente, ou alguma coisa que você acha que seria importante, né? O nosso público, o pessoal que assiste a gente, os pediatras, estudantes de medicina, estudantes de nutrição, nutricionistas, o que seria importante para a gente ficar mais atento, assim, que é o mais comum na prática para a gente, vamos dizer assim, para a gente não errar, né? Na verdade, sim, o mais comum é o paciente que não tem baixa estatura de verdade. Certo. É uma queixa de baixa estatura, mas quando você coloca no gráfico, o paciente é abaixo da média, mas não está abaixo daquele limite inferior para a gente considerar como baixa estatura, mas é uma demanda dos pais que a criança fique mais alta. Né? Então esse é o que deixa atleta, a gente... né? Atleta também procura muito, porque verdade. eles querem ter... Não, eu preciso ter 1,85 m, porque senão eu não passo na peneira. Então eles te procuram para que você forneça um tratamento para eles chegarem no 1,85 m, que não tem indicação. Então, o mais comum é realmente a pessoa, se você tem o acompanhamento da criança, ver que no gráfico ela está dentro do canal familiar, é meio isso mesmo, né? A única coisa que eu queria chamar a atenção aqui é assim, em relação ao canal familiar, porque tem alguns canais familiares que são muito ruins. Então, esse você não vai aceitar. O que seria um muito ruim? O limite inferior do canal familiar ficar abaixo de -3. Tem alguma coisa de errada com a família. Provavelmente teve uma questão ali que não foi diagnosticada na família. Mas, se o canal familiar está até o -2 ali do gráfico de crescimento para a população idade e sexo, tudo bem. Teoricamente, não tem indicação de tratar. Se está abaixo, -3 é certeza que você tem que investigar uma causa genética. Mas se está entre -2 e -3, eu acho que já vale a pena, assim, mesmo que seja uma baixa estatura familiar. Porque pode ser que tenha alguma questão genética e óssea, ou de hormônio de crescimento ou de receptor associado na família que nunca foi diagnosticado. Você falou a questão do receptor, né? É possível, por exemplo, que você dose o GH esteja bom, mas o receptor não... A chave e a fechadura não encaixa, né? Isso você vê na prática também? E qual é o valor de você pedir um exame de GH, né? E como isso pode ser um fator aí de confundimento também no segmento? Na verdade, a resistência do receptor, tanto do GH quanto do GF1, são mais raros. Mas são etiologias de baixa estatura orgânica, né? De alguma doença orgânica. O que a gente costuma fazer de triagem é o IGF-1. Se o IGF-1 vem normal, mas tem uma baixa estatura, com desaceleração, abaixo de -2 desvio padrão, abaixo do canal familiar, esse IGF-1 normal não descarta que tem algum problema no eixo GH e IGF-1. Então, quando a gente tem uma suspeita clínica, mesmo que o IGF-1 esteja normal, tem indicação de fazer os testes de estímulo de produção de GH, que a gente costuma usar clonidina, depois insulina e glucagon. Né? No SUS, o que a gente tem disponível é clonidina e insulina. Mas no ambiente privado, a gente tem usado mais o glucagon por conta da hipoglicemia, que a insulina você tem que fazer. Então, acaba sendo um exame com mais risco. Então, no privado, a gente acaba usando o clonidina e glucagon, mas no SUS, o que a gente tem disponível é a insulina e a clonidina. E com isso, você consegue definir quais quadros seriam os mais sujeitos a ter algum defeito nessa relação aí do GH com o receptor e tudo que vai aí por esse eixo. Com o teste, na verdade, o que você quer ver é a produção do GH, né? Quando você dá um estímulo, ele sobe, ele produz. Só que os testes, eles não são muito sensíveis nem específicos, tanto é que a gente faz 2 para confirmar, né? E aí entra aqui o valor de corte para o SUS, por conta de ser questão de saúde pública, dispensação de medicação, etc., é de 5.
Então, se durante o teste, qualquer tempo, o GH sobe acima de 5, você considera que essa criança responde. Tá. Então, ele não tem deficiência de produção de hormônio de crescimento. Mas, caso ele tenha sido, se for PIG, você nem precisa fazer, porque um PIG sem ketchup já é elegível. Tá. Então, você nem precisaria partir para o teste. Você parte para o teste pensando numa deficiência de produção de hormônio. Ou numa resistência receptor, que geralmente o que você espera é que tenha uma hiperresposta, que o GH suba muito, tá? Em relação à questão do GH, é para fazer mais diagnóstico de deficiência, o teste de estímulo. Tá. Mas se você responde, mas o paciente ainda tem uma baixa estatura, você pode usar o hormônio com a indicação de baixa estatura idiopática. Tá. A gente vê, assim, saindo um pouquinho dessa coisa da deficiência de hormônio, e que todo mundo pensa que é isso, né? Eu acho que, né, tá com deficiência de hormônio do crescimento. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante é quando, por exemplo, você tem um diagnóstico de doença celíaca, você para de consumir o glúten, a criança cresce mesmo, né? Faz um catch-up. Nossa, né? é muito significativo. Mas isso também precisa ser antes que ela já tenha passado, Sim. Porque se for depois, não vai recuperar, né? Não recupera mais. E assim, Mariana, se você fosse dar uma recomendação geral, assim, para os nossos ouvintes, o pessoal que vai assistir a gente, na questão do meu filho não cresce, o que você destacaria assim como o mais importante? O que eu destacaria é ter um acompanhamento mesmo, seguir o paciente, porque muitas vezes o que acontece é que a criança vai crescendo, quando é pequenininha, tá amamentando, um monte de vacina, etc, a mãe tá de licença maternidade, tem mais tempo, também acaba levando mais certinho no pediatra, no médico, né? Depois a criança vai crescendo, se não fica doente, se não tem nenhuma doença crônica, vai quando tá ruim. Vai no pronto-socorro ou quando não quer ir no pronto-socorro e pede uma consulta de encaixe. É bem isso, né? Perde aquela regularidade. Perde a regularidade, aí vai no encaixe, geralmente é encaixe, então acaba não pesando, não medindo, ou pesa só para passar o antibiótico, né? Mas você acaba não medindo. Só que aí, quando tá lá no final da puberdade, ficou pequena e a mãe decide marcar uma consulta para medir, para ver quanto é que tá. Só que aí perdeu tempo, não sabe em qual momento desacelerou. Então, o mais importante realmente é seguir o paciente, plotar no gráfico e fornecer esse gráfico com essas medidas para a mãe. Porque às vezes quando ela chega para o especialista, não, eu vim porque meu filho tá pequeno. Tá, como que ele crescia antes, quais eram as medidas? Pra gente é muito importante ver como que é o padrão dessa criança. E muitas vezes a mãe, não, mas ele não vai no médico tem 10 anos, eu tenho medida até 2 anos, depois eu não tenho mais. Aonde que a coisa se perdeu? Aí você fica sem muita ferramenta, né, para poder ver como é que evoluiu, onde se perdeu, se teve algum agravo, talvez que tenha prejudicado naquele momento e talvez ele esteja recuperando. Você não consegue fazer essa linha, né? Então, a sua take-home message é essa, né, Mariana? Acompanhem seus pacientes. E botem na curva, né? Porque realmente, é como você muito bem pontuou, depois que passou o estirão do crescimento, a puberdade, aí é muito pouco que aí pode ser feito. Você pode fazer muito pouca coisa. Tá joia. Muito obrigada, Mariana. Foi um Imagina, prazer obrigada conversar pelo com você. convite. Espero ver você aqui mais vezes. E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo hoje, tá bom? E continue aí no nosso canal, tem outros conteúdos aí que são bem interessantes para essas queixas frequentes, né? Meu filho não come, meu filho não cresce, e a gente vê o que a gente pode fazer aí para melhorar essas condições. Muito obrigada. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.